sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a nossa presidente da Comissão de Estágios, Letícia Guerreiro, e também tenho a honra de receber Gabriela Rodrigues. A Gabriela ela é secretária municipal da Juventude daqui do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre como a OAB e como a Prefeitura do Rio tem se portado para trazer conhecimento para os jovens e inseri-los no mercado de trabalho. Letícia, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Gabriela, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui conosco. Um prazer. Eu que agradeço o convite. A gente socializar as informações é sempre uma forma eficaz, né, da gente concluir nosso trabalho. Então, um prazer estar aqui. Gabriela, a gente até estava conversando aqui nos bastidores antes de começar. E o seu trabalho, a gente tem um recorte bem amplo, porque você lida com toda a juventude do Rio, né? Até a faixa etária são 29 anos, né? Que Isso, engloba 15 a 29. Na secretaria. E aí eu queria entender como é para você estar na vida pública, como que você entrou e começou a sua carreira efetivamente, até você chegar a presidir a Secretaria da Juventude aqui no Rio. É uma história longa, né? Porque até chegar a uma posição como essa tem todo acho que um histórico de vida. Eu sempre me interessei muito pela coisa pública, como é que era o mecanismo do Estado-nação. Então, na época do vestibular, eu orbitei entre algumas carreiras, eu até ia fazer engenharia, mas falou mais alto o que eu gostava assim mesmo era da gestão pública. Então, eu comecei gestão pública na UFRJ e depois fui fazer economia na Universidade de Washington. E aí eu volto para o Brasil, só que eu não volto diretamente já indo para o setor público. Eu fico um tempo no setor privado. Trabalhei em banco, trabalhei em seguradora, e depois eu fiquei cuidando diretamente do financeiro, da filantropia de um banqueiro, até que, assim, meu nome surge em alguma conversa e o antigo secretário Salvino Oliveira, ele vai e entra em contato comigo, falando que queria me entrevistar. E eu até ia dizer que não, minha carreira estava encaminhando, sabe? Estava muito organizada ali. E aí, quando eu sento para falar com ele, ele me explica o que era o ideário da secretaria, eu fui para ser chefe de gabinete, eu não consegui dizer não na hora. Porque eu voltei para aquele desejo da vida inteira. Eu começo a me interessar por política, eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu sabia todos os jingles de candidatos, sabe? O fim do ensino fundamental eu já estudava sobre quem eram os candidatos, o que faziam os entes federativos. Então, eu sempre tive muito interesse pela pauta. Então, quando veio essa oportunidade de fazer política pública, eu nem pensava em ser secretária. Isso era uma coisa totalmente distante da minha cabeça. E aí ele falou para eu ser chefe de gabinete, eu não consegui dizer não. Porque eu falei, finalmente eu vou fazer uma coisa que devolve para a nação. Eu sempre tive muito esse ímpeto de que a gente precisa trabalhar para reduzir desigualdades sociais no nosso país. Aí eu falei, não vou conseguir dizer não. Claro. E vim, aí eu fui chefe de gabinete, depois fui subsecretária, até que o prefeito, quando o Salvino sai para ser vereador, o prefeito me chama para ficar como secretária, e aí a gente fala que o setor público, a gente não consegue pensar mais em fazer outra coisa a não ser construir para o país. E eu não me vejo agora fazendo outra coisa. Ai, que legal, incrível. E assim, você é super jovem, né? É muito legal a gente ver que, de verdade, a juventude está mudando o país, e é isso, né? Um trabalho de formiguinha. A gente aqui na comissão sempre fala isso, né, Letícia? Sim. É um trabalho que a gente faz, que a gente vai no suor, vai no sacrifício e engrena, mas a gente realmente consegue ter esse resultado e a gente devolve muito para a sociedade também. Aí eu queria te perguntar também, como é para você o seu dia a dia ali efetivamente para trabalhar com o jovem? Como que você consegue ter essa abordagem dentro da prefeitura? Então, a gente tem mais de 1,5 milhão de jovens na cidade do Rio de Janeiro. Então, é um recorte grande. O Rio ele ainda é uma cidade jovem, por mais que a gente esteja com o envelhecimento acelerado da população brasileira. A gente está no nosso último boom, né, demográfico. Então, a população ela está envelhecendo mais. Mas a gente tem uma população jovem que ela precisa
de um norte ou ela vai envelhecer ociosa, porque os índices de jovem que não trabalham e não estudam ainda são muito altos no país. Então, foi um norte, até do prefeito, desde o início da secretaria, que a gente escolhesse um público dentre essa juventude que mais precisasse. E aí, por um histórico mesmo de todos nós da secretaria, a gente foi para o lado dos jovens das favelas, os jovens das periferias, para que a gente conseguisse levar oportunidades, porque são jovens que historicamente ficam à margem das oportunidades que existem. Você fazer um curso, uma qualificação, tudo isso é muito distante financeiramente para esse jovem, para essas oportunidades. Então, o nosso trabalho, ele tem sido assim um trabalho, como você falou, um trabalho de formiguinha mesmo, que você tem que bater praticamente na porta do jovem. Agora já é mais estruturado, as pessoas já conhecem a secretaria. Mas lá em 2021, a gente tem trabalho em mais de 60 favelas no Rio de Janeiro, mas a gente tem que ir até o território, com oficineiro, com assistente social, com psicólogo, para entender aquele contexto e sensibilizar aquele jovem de que a coisa pública é dele. Então, quando a gente faz um equipamento, é para ele. Quando a gente faz um serviço público, é para atender as necessidades dele. Então, foi muito esse trabalho. Não só foi, mas como ele continua sendo também, um trabalho da gente ir até o jovem. E a partir desse momento, ele começa a pegar uns cursos, numas versões que eu chamo assim, pocket da secretaria. E aí, quando ele já se sente parte daquilo, ele mesmo vem até a gente para fazer os cursos que são mais aprofundados. Então, a gente trabalha tanto indo até o território, quanto realizando as formações, as capacitações nos nossos equipamentos públicos, que são 9 pela cidade do Rio de Janeiro. Caramba. Nossa, muito legal. E até aqui a Letícia, a gente tem um recorte porque nós falamos exclusivamente com estudantes de direito, né? Porque estamos na OAB. Mas é o que você falou, a gente tem que bater na porta e falar com a pessoa que a oportunidade está ali e chamá-la para vir conosco. E você falou da questão do jovem carente. Eu e a Letícia, a gente observa muito isso também, porque, por exemplo, a gente tem um público muito forte que, apesar de estudar nas instituições particulares, mas a gente sabe que é uma pessoa que está ali porque tem bolsa ou porque trabalha o dia inteiro e aí não tem tempo de se especializar, de buscar. Aí, Letícia, eu queria que você contasse aqui para a gente também o que você observou esse ano no trabalho aqui na comissão, indo nas faculdades. O que você observou dos jovens recebendo a gente? Então, é quase um trabalho igual que ela faz, só que a gente faz voltado para o estudante de direito, né, que está a partir do 7º período, e a gente também leva a OAB até eles, porque muitos não conhecem, muitos nem sabem que tem essa possibilidade de participar dos cursos, dos eventos que a Ordem oferece, né? A nossa presidente ela está sempre preocupada em qualificar tanto o advogado quanto o estagiário. Então, a gente passou o ano todo indo nas faculdades e dizer da importância do estagiário, do estudante se qualificar, né, para ele se tornar um advogado valorizado, que esse é o lema da comissão até, e é justamente para isso, porque eles não vêm. Porque muitos trabalham também, têm uma vida, precisam trabalhar para pagar às vezes a faculdade, né? Os que estão em faculdade pública também vêm às vezes, né, com necessidades. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se doar para ir até eles e mostrar o mundo de oportunidades, né? Que eu acho que isso é muito importante, para depois eles abraçarem, né, as oportunidades. Então, a nossa comissão também faz um trabalho de formiguinha. Eu vou na cara de pau, bato mesmo na porta do coordenador, falo, eu posso dar uma palestra para os seus alunos, porque é isso que a gente tem que mostrar, né? As oportunidades. A gente observa até que quando a gente chega nas faculdades para falar dos cursos, das palestras, das oficinas, que aqui na UAB é tudo gratuito, né? E a gente observa que quando a gente fala sobre isso, causa até um espanto. Tipo, caramba, o OAB oferece informação gratuita, especialização gratuita. Então eu imagino que na secretaria tenha esse mesmo susto quando vocês vão apresentar o escopo do trabalho. Porque eu acho que as pessoas se acomodaram tanto a isso não é para mim, que quando chega alguém oferecendo, causa um estranhamento, né?
E assim, você está na gestão desde final 21, né? Não como secretária, né? Mas já estava lá. Fez parte de toda a transição, né? Para você, dentro da comissão, até porque você já tem essa perspectiva do tempo aí, do longo prazo, o que você tem observado dos projetos assim que deram certo? O que você conseguiu já ter de êxito dentro da secretaria? A gente sempre fala que a trilha com o jovem ela tem que ser completa. Não adianta ele fazer uma formação comigo e depois eu falar assim, ó, tá aí no mundo, se vira, porque ainda é uma fase de muita transição. As pessoas, eu sempre falo muito isso. Elas olham para a política da infância e elas conseguem falar, essa é uma política pública necessária. Mas elas olham para a juventude e acham assim, que o indivíduo já está formado. Mas não, é quando a pessoa está mais suscetível a fazer boas ou mais escolhas na vida dela. E como o meu jovem prioritário é o jovem da favela, é o jovem da periferia, ele está sendo diretamente aliciado pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas, pela prostituição, pela drogadição. Então a gente está brigando diretamente com o poder paralelo para mostrar para o jovem que há oportunidade. Então não basta ele fazer uma formação com a gente, também tem essa questão do valor, né? Quando a pessoa fala a gente fala que é gratuito, eles ficam, nossa, um curso de programação é gratuito, um curso de inglês com o governo da Irlanda é gratuito, curso de drone, de impressora 3D, tudo isso, eles ficam realmente muito, muito entusiasmados de ver que eles vão ter uma oportunidade diferente. Mas o que faz dar certo é a gente acompanhar esse jovem até o fim desse ciclo. Ele faz a formação e aí ele é encaminhado para o meu clube de oportunidades. Que aí eu tenho mais de 100 empresas para poder encaminhar o jovem para as vagas. Então a gente faz, quando ele faz uma formação com a gente pega o perfil desse jovem e cria alguns filtros. A rede hoteleira já está muito com a gente, o Hotéis Rio, todas as vagas que tem dentro da InfoJobs estão com a gente. E a empresa diretamente também vem falar. Convido com certeza a OAB para estar com a gente lá nesse clube de oportunidades, porque a gente vê pelo perfil do jovem quais são as vagas que ele tem aderência. Um exemplo agora mais recente é com a Petrobras. Ela abriu vaga, foi para jovem aprendiz. Então, a gente foi pegando os nossos jovens que tinham perfil e treinou para eles fazerem aquele processo seletivo. Então, assim, eu tenho mais de 100 jovens, e aí, se eu não me engano, são umas 300 vagas, mais de 100 jovens que estão em treinamento para conseguir. Já passaram de algumas fases, acho que agora só falta mais uma fase. Então, a gente vai fazendo essa trilha e o que faz a diferença é você conseguir encaminhar até o fim. É você olhar, esse jovem está empregado, esse jovem ele conseguiu ver uma perspectiva nova para a vida dele. Ontem mesmo eu estava com os jovens do Pacto pela Juventude. Eles estavam apresentando o projeto final deles. Porque eles fazem um negócio social ao final dos 6 meses e aqueles que tiverem um negócio bem estruturado eu encaminho para patrocinadores internacionais. E aqueles jovens todos falavam, a gente está criando esse projeto aqui porque a gente sabe que é uma oportunidade para o jovem não ficar na rua. Eles falam, quando eles estão dizendo isso, é o jovem não ficar exposto a toda a marginalidade que está ali para tentar atrair o jovem. Então é criar, saber, esse ecossistema de boa influência para o jovem. Eu acho que é isso no final do dia. Não, assim, é um trabalho brilhante, porque a gente sabe, a gente até fala isso aqui, né? Se a gente fortalecer a base, a gente consegue colher o resultado daqui a 20, 30 anos, né? A gente tem uma sociedade transformada. E até eu e a Letícia, a gente sempre prega aqui também que o nosso caminho também é esse, é não soltar a mão do jovem. O que a gente quer é que ele fique com a gente, pegue a carteira e só saia daqui, porque ele vai pegar a carteira definitiva. E aí ele, de fato, vai se tornar um advogado, né, Letícia? E a intenção da OAB do Rio de Janeiro é justamente essa, é manter o advogado também, né? Ele vem estagiário, depois pega a carteira vermelha, que é de advogado, e ele se manter também aqui na ordem, porque nós temos muitos cursos também. Então, para o advogado também se qualificar, né? A gente tem mentorias, a gente tem várias oportunidades, então... Assim, eu acho que o mundo precisa disso, de oportunidades, né?
E tanto eu vejo, né, a senhora, o seu trabalho, dando essas oportunidades, a gente também aqui da OAB oferece, né, essas oportunidades para justamente a gente fazer, né, um mundo melhor, uma sociedade melhor, que é essa a nossa intenção. E a gente não larga a mão também do estagiário, né? A gente vai ali, muitos se tornam amigos, e assim, a gente vai acompanhando também, sabe? Isso é muito legal, né? Ver daqui a pouco. Eu já vi estagiário recebendo já a carteira de advogado. Isso, para mim, é assim, é muito gratificante. É ver que meu trabalho está dando resultado. Né? E eles não esquecem da Letícia. Onde eles estão, eu eles imagino. encontram a Letícia e falam. Não, e essa relação com as faculdades também é muito legal. Eles toda hora, assim, eu já tenho agenda para o ano que vem, sabe? Então as faculdades estão gostando, né, das nossas palestras. A gente sempre leva também pessoas, advogados, né, de renomes, que isso vai atrair, né? Vai falar assim, pô, eu também posso daqui a pouco estar ali. E eles conhecem, assim, os advogados que às vezes eles só conhecem pelos livros. E a OAB, ela tem essa oportunidade, ela dá. Você vem aqui num evento, pô, você vê desembargador, juiz, e você poder conversar com eles, eu acho que isso é uma evolução mesmo. É aquele acesso à pessoa que você só conhece pela internet, né? Também, é. Então, a gente está aqui para proporcionar isso, né? É uma qualificação para eles cada vez, porque o direito é cíclico, né? Então, você não pode ficar parado, senão você perde cliente, tudo. Então, a OAB, ela abraça todo mundo, né? A gente está de portas abertas também para o jovem, e, assim, que queiram conhecer a OAB, né? Até para poder mostrar as oportunidades. A gente tem visita guiada, então eu acho assim, a gente tem muito serviço para oferecer para a sociedade, que eu acho que é o lema, né? O nosso. Com certeza. Gabriela, e agora, para o próximo ano? Já temos alguns projetos? O que a gente pode esperar da secretaria? Então, a gente agora já tem um portfólio consolidado, né? Eu tenho 2 casas da juventude, que são os espaços de acolhimento dos jovens, e ali eles têm psicóloga, assistente social, pré-vestibular, curso de idiomas, esporte, capacitações no universo da beleza, capacitações na área da informática, né, da inteligência artificial. E nos espaços da juventude, que aí são outros 7 espaços, são todos voltados para tecnologia, as formações. E para o ano que vem, a gente está vendo para ampliar, porque a gente faz o trabalho no equipamento, também vai às escolas. Então, escolas tanto da rede municipal, quanto estadual, quanto escolas particulares também, a gente vai muito. E o Pacto pela Juventude está encerrando um ciclo. Agora, na quinta-feira, a gente vai ter a formatura de 400 jovens que fizeram esse curso que a gente dá bolsa durante 6 meses para eles se tornarem líderes comunitários e aprender, a partir da própria vivência deles, a criar um projeto que eles possam impactar o território e, ao mesmo tempo, gerar renda para eles. Então, eles estão se formando agora e a gente já começa a captar a nova turma para o ano que vem. Então, é todo um ciclo que se reinicia para a gente fazer isso. E algo que já virou uma rotina nossa é sempre, ao final de cada ano, pegar tudo que veio de sugestão dos jovens, porque a gente, ao final dos cursos, a gente pede para que eles deem a opinião deles sobre o que pode ser aperfeiçoado, o que está bom, o que não está. E a gente revê o nosso portfólio. Se os cursos estão atendendo ao que os jovens esperam. Quais são os cursos que tiveram menor aderência e quais tiveram mais, para a gente ampliar as vagas naqueles cursos. Então, hoje a nossa visão é muito de pegar isso que já está consolidado e conseguir chegar ainda mais nas capilaridades do Rio de Janeiro. A gente tem um projeto desde aqui da Zona Sul, passando pela Zona Norte, chegando na extrema Zona Oeste. Então, a gente vai fazendo isso nos territórios para que os jovens conheçam, e eu quero, no final do dia, encaminhar o máximo de jovens para o mercado de trabalho. Isso é um desafio anual que nos move,
Porque a gente sabe que o jovem que entra no mercado de trabalho é um jovem que ele vai estar mais seguro de si, porque ele vai começar a ter a sua primeira experiência, até vocês, a gente conversando sobre isso, para o próprio jovem, o jovem advogado em formação, nesses primeiros estágios que se faz, ele começa a ter segurança de que aquele conteúdo que ele aprendeu tem aplicabilidade na vida real. Então, isso tudo é muito interessante para que o jovem ele consiga começar a se olhar como adulto e capaz de realizar essas transformações sociais. Então, é muito nesse sentido. Ai, nossa, eu amei. Eu acho, assim, o trabalho fantástico. Eu não tenho nem o que falar. Vocês estão de parabéns. E, assim, a gente sabe o quanto é difícil fazer esse trabalho de formiguinha, de ir lá, de realmente cuidar, porque é isso, né? Tem aquele trabalho de mãe, de realmente acompanhar o filho até o final. E ainda no final, quando acaba, você ainda fica um tempo dando assistência. E, gente, próximo ano nós vamos abrir as inscrições para o nosso curso de formação dos estagiários. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque em breve a gente vai abrir as inscrições, né, Letícia? Porque a gente está aqui para qualificar os estagiários, né? Então, dá essa oportunidade também deles aprenderem na prática para chegar no mercado de trabalho preparado, né? Essa é a nossa intenção. Isso aí. Fiquem ligados, não percam, porque vamos em breve soltar as inscrições. Gabriela, a gente está se encaminhando para o final. Eu queria que você deixasse uma dica para o jovem que está assistindo, que vai entrar no mercado de trabalho. Desde já agradeço muito a sua participação, foi uma honra ter você aqui. E espero que você volte mais vezes. Com certeza, a honra é toda minha. Então, sempre que vocês me chamarem, eu vou estar com maior alegria aqui junto com a OAB. Eu sempre falo para os jovens que as oportunidades, elas aparecem na nossa vida, a gente não sabe quando vai aparecer outra. Então, que eles precisam pegar aquela oportunidade como se fosse a única que ele vai ter na vida, porque ela pode realmente ser a única. E ela pode ser a oportunidade que vai transformar toda a história da vida dele. Então, não tratar as coisas com banalidade, não achar que amanhã eu resolvo as coisas. Porque se destaca no mercado de trabalho, e aí eu falo não só quem está procurando uma carreira CLT, um PJ, a pessoa que quer ter um empreendimento, em qualquer área da vida, se destaca, consegue ir além a pessoa que pega o destino com as próprias mãos. E fala assim, mesmo que as coisas estejam ruins, eu vou dar o meu melhor para transformar a minha realidade. Porque se a gente não fizer, pode todo mundo acreditar nele. Que não vai adiantar. Ele tem que acreditar em si. Acreditar em si, né, é realmente o passo mais importante. Letícia, obrigada mais uma vez. Nossa, assim, eu sou muito fã dessa comissão, né? A gente criou um grupo muito legal e a gente está mesmo trabalhando em prol de melhorar os estagiários. Essa é a nossa intenção, é a intenção, né, da nossa presidente. Obrigada. Pessoal, obrigada. Vamos encerrar esse podcast aqui e encerrar também os trabalhos do ano de 2025, Chave de Ouro. Muito obrigada por toda a audiência e ano que vem tem mais.